Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Gabriela, sou enfermeira, sou pós-graduanda em obstetrícia, sexologia e neonatologia, e hoje eu vou falar para vocês sobre o papel do enfermeiro obstetra no aleitamento materno. Eu queria primeiro fazer um resgate histórico sobre o porquê desse desmame precoce que já existiu e que hoje a gente tenta quebrar. Então, em meados do século lá de 1700, então em 1784, a gente já tinha esse costume de fazer esse desmame precoce da criança. Por quê? Porque a gente já substituía o leite materno pelo leite de vaca. Porque em 1838 existiu a descoberta do leite. E aí os médicos já acreditavam que o leite de vaca era mais nutritivo do que o leite materno. Inclusive, eles orientavam que a mãe não amamentasse a criança como a gente orienta hoje, com a livre demanda. Então, eles orientavam que a mãe oferecesse o leite apenas de manhã, de tarde e de noite para a criança, para que ela não passasse infecção para o bebê, que era o que a gente acreditava antigamente que a mãe transmitia. Então, quanto menos a gente oferecesse esse leite para a criança, melhor para o bebê. E aí surgiu Borden, que foi quem criou o leite condensado. Ele acreditava que dessa forma ele poderia nutrir a criança, porque a fórmula do leite condensado era baseada em leite de vaca, farinha de trigo e açúcar. E aí, como ele enlatava esse leite, ele acreditava que seria estéril e que também poderia ser passível de conservação. E por isso, ele achava que seria uma forma mais fácil de nutrir essa criança. E por isso seria mais fácil, então, de fazer essa nutrição da criança de forma que não contaminaria ela. Então, principalmente para aquelas mães burguesas da época, seria mais fácil de fazer essa nutrição para essa criança. E aí, logo depois dele, surgiu Henry Nestlé, que foi quem surgiu com a farinha láctea, que também foi um estouro da criação, que também, nessa época, ele criou essa farinha láctea só na intenção de diminuir as taxas de mortalidade, porque eram enormes na época. Então, ele criou só na intenção de amamentar essas crianças que não podiam ser amamentadas. A única intenção dele era essa. E aí, em 1775, eles fizeram um estouro aí de vendas e vieram para o Brasil. E aí, em 1920, foi criado, inclusive, aqui no Brasil, as fábricas para poder fazer essa produção em massa. A gente pode ver, inclusive, que tem aí nessas imagens que ficou famosa aqui, o leite condensado, que era a marca Leite Moça, porque eram as camponesas da época que ficaram na marca, na rotulagem do leite condensado. E tem, inclusive, na farinha láctea, eram os famosos passarinhos, que hoje também são famosos mundialmente, tanto aqui no Brasil quanto fora. E o leite moça também conhecido mundialmente, e sempre os bebês, sempre gordinhos na época, para mostrar que era a nutrição que era importante. Então, sempre eles estavam na rotulagem. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, o movimento feminista foi ganhando força e eles estavam lutando pela sua liberdade de expressão, liberdade pelo seu próprio corpo. E as mulheres estavam sempre querendo o seu espaço pela sua gestação, pelo parto, e sempre lutando pelo ciclo gravídico puerperal. Então, elas queriam sempre o seu espaço. Porém, por conta da Segunda Guerra Mundial, o Brasil enfrentava uma escassez de bens de consumo. E por isso, fez o aumento do leite condensado e da farinha láctea estourarem aí de vendas, porque, como estava em baixa de bens de consumo, a família inteira começou a querer comprar, não só para as crianças que não podiam ser amamentadas, mas para a família inteira, porque, como eu tinha dito, era para alimentar não só as crianças amamentadas, mas agora para a família inteira, porque eles acreditavam que era nutritivo. Que hoje a gente sabe que não é, como o leite da mãe. E aí, lá nos anos 70, as mulheres conseguiram ganhar essa força e entrar no mercado de trabalho. E com a união aí da Organização Mundial de Saúde e da Unicef, com
órgãos com incentivo não governamentais e governamentais. A gente tem, eles acharam que era importante criar políticas de incentivo ao aleitamento materno. Então, a gente tem um pontapé inicial com o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento. Então, a gente tem aí o primeiro programa que foi criado, que foi o Programa Nacional, e ele foi conhecido internacionalmente por conta das diversas ações que ele tinha. Ele mantinha ações com campanhas nas mídias, ele tinha treinamento para os profissionais, ele atuava na comunidade e ele também tinha algumas leis que mantinham o foco em alguns marketing de leite artificiais. Já na atenção básica, a gente era regulamentado ali pela Rede Amamenta Brasil, que era mais na supervisão e focado ali na educação permanente dentro das unidades básicas de saúde. Aí era sempre voltadas com a equipe dessa unidade básica e sempre focado em oficinas e sempre voltado para a população, focado nas regionais que estavam ali dentro das unidades básicas de saúde. E aí é importante mencionar que a unidade básica é sempre onde o enfermeiro está sempre na linha de frente, é onde o enfermeiro tem mais um foco. É sempre a primeira porta de entrada dessa mulher para essa abertura, onde a gente vai conhecer, para saber se ela tem alguma experiência com aleitamento, se ela não tem, se ela já tiver alguma experiência para a gente trazer para essa vivência que ela vai ter agora. Se ela não tiver, é onde a gente vai começar a introduzir. Então, é bom a gente criar esse vínculo com ela para poder introduzir o assunto, para poder saber realmente se ela tem interesse ou não de amamentar, e se não tiver, para a gente começar a introduzir e saber o porquê. Na atenção hospitalar, a gente tem duas iniciativas, sendo ela o método Canguru e o Hospital Amigo da Criança. O método Canguru é um método bem humanizado, perinatal, e ele é voltado para crianças de baixo peso. Não que isso não possa ser usado para crianças que não sejam baixo peso, mas ele foi criado nessa intenção mais voltado para baixo peso. E aí a gente também tem que saber diferenciar que método Canguru não é a mesma coisa de posição Canguru. E aí eu vou explicar para vocês também a diferença do método Canguru para a posição Canguru. Só que aí o método é diferenciado em 3 etapas. A primeira etapa seria ali lá no pré-natal, começaria no pré-natal, quando você já sabe que esse bebê é baixo peso. E aí você começa com os cuidados para esse bebê que é baixo peso e vai até a internação desse bebê no hospital. A segunda etapa é onde você continua com esses cuidados com essa criança, você foca na amamentação porque ele precisa ganhar peso e você inicia a posição Canguru, onde a posição Canguru nada mais é do que você deixar esse bebê de fralda, deixar ele na posição vertical e deixar ele em contato pele a pele com a mãe. Não necessariamente essa posição Canguru tem que ser feita só com a mãe. Ele pode ser feito com outros membros da família. A importância é você sempre deixar essa criança criar um vínculo com a família. Então, ele pode ser feito com o pai, com a mãe, os avós. Independente, você tem que criar um vínculo com essa criança. E a terceira etapa seria ele encaminhando para uma alta hospitalar. Essa criança tem que estar ganhando peso pelo menos por 3 dias seguidos antes da alta hospitalar. Ele tem que estar sendo amamentado pelo peito da mãe já, exclusivamente. Se por acaso ele não estiver sendo amamentado exclusivo pelo peito, ele tem que estar, por algum complemento de alguma situação especial, a família tem que estar apta para estar amamentando essa criança em casa. E aí, sempre que essa criança for ter alta hospitalar, ela sempre vai com encaminhamento para ser acompanhada ambulatorialmente. Então, mais uma vez, o enfermeiro está sempre presente nessas 3 etapas, porque lá o enfermeiro obstetra acompanha o pré-natal, acompanha o método Canguru e, mais uma vez, acompanha quando tiver alta hospitalar. Então, é muito importante essa criação de vínculo, principalmente porque a gente acompanha todas essas etapas. Então, a gente precisa orientar essa mãe como amamenta, ela precisa estar ciente de todas as formas de amamentar esse bebê, principalmente porque é uma criança de baixo peso. Então, ela precisa saber amamentar direitinho, ela precisa ter esse vínculo com o profissional, exatamente para poder ter confiança de fazer essas perguntas
que ela precisa, para tirar essas dúvidas dela e para sempre ter esse retorno para a gente poder... Porque se essa criança vai para casa, não consegue amamentar direito, ela perde peso, ela volta, e não é isso que a gente quer. Então, a gente precisa realmente ter uma assistência bem qualificada. E aí a gente tem o Hospital Amigo da Criança, que é quando a gente tem vários objetivos e a gente pega os funcionários de um ambiente de trabalho e muda a rotina para poder diminuir os índices de desmame precoce. Quando a gente muda essa rotina, esses objetivos são chamados de os 10 passos para o aleitamento de sucesso. E aí a gente vai falar de cada um deles. O primeiro seria ter essa política de aleitamento materno e que ela seja repassada sempre para a equipe. Então, a equipe inteira tem que estar sabendo desses 10 passos e saber atuar nesses 10 passos. O segundo seria eu capacitar essa equipe e sempre a equipe está implementando esses passos. Eu preciso que eles saibam atuar nesses 10 passos. Eu não posso simplesmente jogar lá esses 10 passos para eles e eles não saberem atuar em cada um. Eu preciso que eles saibam implementar na unidade de saúde. O terceiro seria eu saber informar essa gestante sobre os benefícios do aleitamento, que existem vários benefícios, mas se eu não souber informar ela sobre os benefícios, tanto para ela quanto para o bebê, não adianta. Eu preciso saber informar para ela a importância desse aleitamento. O quarto passo seria uma coisa mais prática, é onde principalmente as mães de primeira viagem têm mais dificuldade. Então, eu preciso saber mostrar para ela ali na parte prática como é que eu realizo a amamentação, principalmente assim que o bebê nasce, ali na primeira hora de vida. Então, eu mostro para ela como que é feita a amamentação. Eu já faço ali o contato pele a pele, mostro para ela a importância. E aí, eu já também mostro para ela quais são os sinais de que o bebê mostra quando ele precisa ser amamentado. Então, tudo isso eu vou ali mostrando para ela e vou tirando dúvidas dela. Eu preciso mostrar para ela que ela precisa saber esse tipo de informação. O quinto passo seria eu já mostrar para ela como ela vai fazer a ordenha, como ela vai fazer essa extração de leite, porque pode vir a acontecer desse bebê precisar ser amamentado de outra forma. Então, eu preciso mostrar para ela como é que é feita essa extração de leite. Por algum motivo, ele pode ter que ser extraído e ser dado para o bebê de outra forma. O sexto passo seria eu não oferecer nada para o recém-nascido que não seja o leite materno, a não ser que eu tenha alguma prescrição médica ou do nutricionista. Então, é bom também esclarecer isso para a mãe, mostrar para ela que não tem necessidade do bebê ser alimentado de outra forma, que o leite materno tem o suficiente para ele, tanto de nutrientes quanto de água, que o bebê não vai sentir sede, que eu não preciso fornecer água para ele, que o leite materno tem tudo que ele precisa. O sétimo passo seria eu praticar o alojamento conjunto, que nada mais é do que eu deixar o bebê 24 horas do lado da mãe. Então, é bom eu também deixar isso bem claro para ela. Então, eu vou sempre dizer e seguir a risca de que a gente vai deixar sempre os dois juntos. O oitavo passo seria sempre orientar e incentivar o aleitamento em livre demanda. O nono passo seria a gente não oferecer bicos artificiais e chupetas, porque tem muita gente que acha que para eu acalmar o bebê eu preciso oferecer uma chupeta para ele. Não, a gente sabe que tem vários métodos que a gente pode acalmar o bebê de outras formas, que não precisa oferecer chupetas nem bicos. E o 10º passo seria a gente promover grupos de apoio para essa gestante ou encaminhar ela para poder ser acompanhada por grupos de gestante de amamentação. E aí tem algumas imagens do método canguru, que no método canguru, a gente promove a temperatura, né, a regulagem de temperatura, a gente diminui chances de infecção hospitalar, a gente promove a amamentação, fazendo com que esse bebê tenha ganho de peso mais rápido, e aí mostrando para vocês que tem como a gente realizar esse método canguru de outras formas, que não seja só com a mãe. E aí, a gente sabe que, segundo a OMS, a rede de bancos de leite do Brasil é a maior e mais complexa do mundo e também é uma das principais estratégias para a promoção de aleitamento hoje. E a gente sabe muito pouco, é muito pouco que as pessoas falam sobre o banco de leite humano. Ele não está aí só para a gente captar, processar e distribuir esse leite. O profissional enfermeiro que está lá dentro,
ele faz muito mais, ele é multifunções dentro do banco de leite humano. Ele intervém antes de acontecer intercorrências. Então, ele está ali para, por exemplo, prevenir um engurgitamento, uma mastite. A gente atende as lactentes e a gente atende os bebês de mães que não podem ser amamentadas. Então, além disso tudo, a gente também orienta essa mulher a fazer uma ordenha corretamente, a poder armazenar o leite corretamente para poder oferecer para o seu bebê depois, ou às vezes para um bebê que não pode estar podendo ser amamentado por essa mãe. Então, existem vários fatores que podem acontecer lá dentro, que essa mãe pode estar sendo orientada de forma certa, clara. Então, são várias coisas, várias orientações que podem ser passadas lá dentro e que muita gente não sabe. Então, é realmente muito complexo e está em constante evolução. E aí, o Brasil também foi um dos primeiros países que adotou o Código Internacional de Substitutos do Leite Materno na sua totalidade. E a partir desse código foi criada a norma brasileira de comercialização de alimentos para lactentes, e dessa norma foi criada a Lei 11.625, que é de 2006, e ela estipula algumas regras e algumas rotulagens que podem ser feitas ou não para crianças até 3 anos de idade. E aí, dessa lei também foi criado um decreto que não pode ser feitas amostras e não pode ser doados alguns tipos de leite e também não pode ser de chupetas, mamadeiras, esse tipo de coisa para crianças. Então, esse tipo de imagem que está aí não pode ser simplesmente colocado e feito promoções. Ele passa por alguma série de regras. E aí também como incentivo ao aleitamento materno, na nossa Constituição brasileira, fica aí a nossa licença maternidade de 180 dias e foi consolidada as leis trabalhistas, que como direito a gente tem a licença para a hora de amamentar, contanto que tenha 30 mulheres a partir de 16 anos, e a amamentação durante a jornada de trabalho, que seriam 2 intervalos remunerados de 30 minutos, a creches e berçários próximo do local de trabalho com convênios com a empresa, e nessa empresa teria que ter um ambiente mais sanitário para poder realizar a ordenha, para poder armazenar esse leite, caso a mãe queira fazer o lugar para armazenar corretamente. E aí também fica certo a norma de alojamento conjunto para poder permanecer bebê e mãe 24 horas. E a Constituição também prevê para presidiárias permanecerem com seus filhos durante 6 meses de amamentação, então que elas tenham o local certinho e que tenha um ambiente mais propício para elas conseguirem amamentar durante esses 6 meses. E aí a gente fala sobre a importância da gente incentivar essa amamentação e a gente fala sobre a questão socioeconômicas e culturais. A gente fala sobre as questões socioeconômicas por quê? Porque às vezes a mãe acredita que é muito mais fácil, porque muita gente acredita que a amamentação é uma coisa difícil. Então elas acham que é muito mais fácil elas comprarem esse leite e darem para o bebê. Então é válido a gente repassar para elas que para o bebê é muito mais importante ser amamentado por elas, que é uma coisa que não aumenta na renda familiar delas, que é uma coisa que elas vão ter para oferecer ali para eles. É uma coisa muito mais prática, que elas não precisam preparar, que elas podem oferecer a qualquer hora e lugar. Então, que é muito melhor para o bebê elas oferecerem isso. A questão cultural é complicada a gente falar porque envolve família. Então, muita gente a gente sabe que oferece coisas que não têm respaldo científico. Por exemplo, o chá. A gente sabe que muita gente oferece ainda. Então, é bom a gente fortalecer essa rede de apoio dela, porque a gente não vai estar na casa dela o tempo inteiro. Então, é bom a gente fortalecer essa rede de apoio. Se for necessário, que ela traga a família para a consulta, para a gente conversar com ela, para essa rede de apoio que está lá o tempo inteiro com ela, poder ajudar. Além dos benefícios que a amamentação tem, tanto para a mãe quanto para o bebê. Para o bebê são inúmeras, mas a gente pode citar algumas, como que a gente fortalece a questão imunológica desse bebê, a gente desenvolve o cognitivo desse bebê, a gente protege contra diarreia, a gente protege contra obesidade, diabetes, hipertensão. Além de que a mãe a gente também protege contra o câncer de ovário, contra o câncer de mama.
a gente também previne contra hemorragia pós-parto, contra osteoporose, e a gente também, ela consegue voltar ao peso dela diante da gestação com mais facilidade. Além do ganho enorme em relação a vínculo afetivo, que ela consegue criar com o filho dela, o que traz ganhos não só emocionais, mas também fisiológicos. E aí a gente traz a importância da equipe de enfermagem em relação ao apoio do aleitamento. Então, a gente fala em relação a acolhimento e a escuta qualificada para essa mãe, por quê? Porque assim que essa mãe chega para dizer, para conversar sobre aleitamento, existe um pré-julgamento e essa cobrança que a gente faz em cima dela. Então, isso não pode acontecer. Porque se essa mãe chega para mim dizendo que ela não quer amamentar, eu preciso acolher essa decisão dela e entender primeiro o porquê que ela não quer amamentar. Porque às vezes o não dela se transforma no sim. Esse não, às vezes, pode vir com tabus, pode vir com uma insegurança, com medo, e isso às vezes se quebra numa conversa. Então, eu preciso explicar para ela a importância da amamentação, eu preciso explicar os benefícios da amamentação, tanto para ela quanto para o bebê, para ela poder entender. E às vezes esse não se transforma no sim. Mas se ela também continua dizendo não, eu preciso acolher e trabalhar em cima desse não, com outras possibilidades. Mas às vezes realmente é um fato de que a gente consegue trabalhar e mudar esse não. Porque na maioria das vezes, esse não quer dizer tabus, quer dizer medos e inseguranças. Então é por isso que eu preciso criar um vínculo com essa mãe, para eu conseguir mudar essa opinião dela, que muitas vezes é uma falta de informação, é uma falta de confiança que ela tem no profissional. E aí eu preciso entender o contexto que essa mãe e que essa criança estão inseridos para poder individualizar o atendimento dela. Porque nenhum atendimento vai ser igual ao outro, porque se fosse seria muito fácil. E aí a gente não seria muito fácil trabalhar de todas as mães de forma igual. Então eu preciso individualizar o atendimento dela para saber o que ela está passando, para a gente poder trabalhar em cima disso. E aí, a partir do momento que ela me disse para a amamentação, eu também individualizo o atendimento, porque às vezes uma mãe está com um problema numa pega e outra está com um problema numa posição, então o problema nunca vai ser igual para as duas. Então eu consigo individualizar e o atendimento vai ser muito mais qualificado e a gente vai conseguir dividir o problema das duas e atender a demanda das duas de forma muito mais qualificada. E aí, assim que elas me dizem sim para o aleitamento, a gente sempre bate nessa tecla, desde o pré-natal até depois que elas começam a aumentar, da livre demanda e do aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. E é sempre bom eu deixar claro para elas sobre as dúvidas. Eu começo lá no pré-natal e depois que elas começarem a amamentar, sobre a quantidade, sobre os aspectos, e sempre deixando claro para elas que toda dúvida é importante, para que elas sempre tenham essa liberdade de vir perguntar, que uma pergunta que elas já fizeram, ela pode ser feita de novo, para que elas sempre tenham essa liberdade de perguntar sempre que elas precisarem. Aí tem uma imagem de pega correta, que seria a boquinha de peixe, que seria o nariz livre para respiração, a bochecha sempre arredondada, os lábios evertidos, né, virado para fora, com grande parte da auréola na boca do bebê. Aí a auréola fica mais aparente na parte de cima e menos aparente na parte de baixo, com o queixo pertinho, bem tocando ali no seio da mãe. E aí, de que forma que eu vou orientar essa mãe na amamentação? Isso aí vai depender muito do que eu vou ver na amamentação, então é o que eu falei que vai ser muito individualizado. Mas, para começar, eu vou fazer 3 passos. O primeiro, eu vou observar ela amamentando sozinha, sem orientar nada. O segundo passo, eu vou intervir no que eu preciso intervir. E o terceiro, eu vou observar ela depois que eu orientar no que ela precisa melhorar. Eu sempre vou perguntar para ela, geralmente a gente faz esse ajuste de pega e de postura, que geralmente é o que elas têm mais dificuldade. Mas sempre eu vou perguntar para ela, eu nunca vou direcionar uma pergunta, mas eu sempre vou fazer uma pergunta diferente. Eu nunca vou perguntar, e aí, ficou melhor assim? Eu sempre vou falar, e aí, o que você está achando? Porque aí ela tem uma resposta mais certa para me dar. Porque se eu direciono uma pergunta, ela só me responde sim ou não. Então, a gente não consegue ter uma avaliação certa do que ela tem para me dizer. E aí a gente consegue avaliar, eu preciso avaliar vários quesitos numa amamentação.
eu preciso avaliar a mãe, se ela está se sentindo confortável, se ela não está, se ela está saudável, se ela não está. Eu preciso avaliar o bebê sozinho, se ele está confortável, se ele não está, se ele está sonolento, se ele não está. Eu preciso avaliar a pega, se a pega está com os lábios revertidos, como ali na outra imagem, se ele não está, se a auréola está, a boca dele foi bem aberta para bocar essa auréola ou não. E aí eu vou avaliar a sucção, se essa sucção está lenta, se ela está rasa, se ela está mais profunda, se não está. E a gente avalia a posição também. Se o bebê está bem posicionado, se ele está alinhado, se esse nariz está conseguindo respirar, se não está. Então, a gente consegue avaliar tudo para conseguir ver se está ou não sendo bem efetiva essa amamentação. Aí, as mães, hoje em dia, já tem essa questão da boca de peixe. Só que eu tenho que avaliar tudo, eu não posso só observar essa boca de peixe, porque existe bebês que têm a anatomia da boca um pouco menor. Então, às vezes, eles fazem a boca de peixe, mas não faz a boca de peixe que tem ali na outra imagem, que é bem aparente. Então, às vezes, ele tá na boca de peixe, mas não fica tão aparente como ali na outra imagem. E aí acontece do quê? Da mãe achar que a pega tá errada. E às vezes não tá. Então, eu preciso saber avaliar essa pega, eu preciso saber avaliar essa amamentação para poder orientar ela também. Aí eu trouxe algumas posições, mas validando que a melhor posição para amamentar seria que a mãe e o bebê fiquem confortáveis. Mas aí eu trouxe a de gêmeos, a tradicional que todo mundo conhece, a deitada, a cavaleira e a invertida. Sendo que a cavaleira é uma que tem ficado mais famosa. Geralmente, quando o bebê tem alguma dificuldade de pega, essa cavaleira tem ficado famosa por isso. Porque quando ele tem alguma dificuldade, é mais fácil ele pegar nessa posição. Porque quando ele tem alguma dificuldade, essa cavaleira, quando o bebê faz essa pega, ele veda. Então, ele faz uma pressão negativa. E essa cavaleira, devido a essa posição, ela faz uma pressão negativa um pouco mais negativa. Então, alguns bebês têm uma facilidade melhor para pegar. Mas aí, isso vai ser muito relativo de bebê, de mãe. Então, a melhor posição para amamentar é que você e o bebê fiquem mais confortáveis. E aí eu trouxe as complicações, as 3 complicações mais comuns na hora da amamentação, que seria o engurgitamento, que ela nada mais é do que a exacerbação desse tecido. E aí ela vem com a famosa mama empedrada, né? Ela vem com esses sintomas de calor, dor, hiperemia. As mamas ficam bem brilhosas, é como se você tivesse passado um óleo. E ela fica bem pesada. A febre pode vir também, ela fica geralmente ali entre os 38 graus. E a gente tem, o enfermeiro geralmente, a mãe pode apresentar isso ainda estando no hospital. Então, o enfermeiro obstetra, ele vai atuar bastante. Então, aí a gente tem algumas condutas que a gente toma. A primeira delas seria massagem. A gente começa a fazer a massagem em movimentos circulares. Ela começa a massagem da base do seio e vai massageando até a auréola, até essa auréola ficar macia. Depois ela começa a realizar a ordenha, onde ela coloca o polegar e os dedos embaixo, o polegar em cima na auréola e os dedos embaixo, os outros dedos. E ela começa a fazer essa ordenha e vai movimentando os dedos para não ficar só num lugar. Depois, ela coloca o bebê para amamentar. Se por acaso ela não conseguir fazer essa amamentação por conta de dor, algo do tipo, ou não puder colocar o bebê na hora, ela mantém essa ordenha por pelo menos 10 minutos. Depois de 10 minutos não precisa mais. Se essa dor persistir, ela pode fazer uma compressa fria. Fria, porque se por acaso for gelada, ela pode fazer queimadura. Então, é só fria. E esse engurgitamento pode gerar mastite, pode gerar abscesso. O abscesso, geralmente, ele é identificado só com ultrassom. E aí, geralmente, ele tem que ser feito um processo cirúrgico para ser retirado. Mas nenhum deles precisa ser parado a amamentação. E aí ele pode ser feito a laser terapia, para poder ajudar também, porque a gente atinge ali gânglios linfáticos para poder ajudar ali no processamento do leite, que a gente tem que conseguir tirar esse leite. Já a mastite, ela pode ser devido ao processo de engurgitamento e também pode causar um abscesso.
Aí a mastite ela é um pouquinho diferente, ela tem alguns parecidos, os sintomas. Ela é uma inflamação que pode vir seguida de uma infecção. Aí ela vem com dor, hiperemia, calor, vem com endurecimento, mal-estar, calafrio, e aí a febre vem um pouco mais alta, de 38,5. E aí ela geralmente vem com uma infecção que é causada por Staphylococcus aureus. E aí a gente não faz laser terapia nessa mastite, porque a laser terapia pode proliferar esse micro-organismo. Então a gente evita de fazer a laser terapia aí. E aí a gente entra com anti-inflamatório e antibiótico, que geralmente é a penicilina, que é onde o micro-organismo é sensível. Então aí a conduta do enfermeiro seria a mesma do engurgitamento. Massagem, ordenha, e aí poderia colocar a compressa caso o desconforto continue, mas o ideal seria colocar esse bebê para mamar, para poder tirar esse leite. Por que a gente bota o bebê para mamar? Porque se ele não tira esse leite, a tendência é diminuir a produção láctea, e não é o que a gente quer, porque aí gera um desmame precoce desse bebê. E aí eu acho que de todas as mais comuns, a fissura mamária. E para a gente tratar essa fissura mamária, a gente tem que identificar a causa. E a causa mais comum da fissura mamária é a pega incorreta. Como que a gente trata essa pega incorreta? Ajustando a pega. Então a gente coloca lá o bebê para ajustar toda a pega, para colocar o bebê para mamar de forma correta. Ajusta boca de peixe, bochecha arredondada, vai organizar do jeito que eu falei. A gente observa a mãe amamentando, depois a gente vai intervir, depois a gente vai observar se ela precisa de novo de orientação. A gente vai acompanhar. É muito usado a laser terapia na parte de fissura mamária. E muita gente quer só a laser terapia para resolver a fissura mamária. Não adianta só a laser terapia. A laser terapia age como coadjuvante. Então, se você fizer só a laser terapia, você pode fazer 20 sessões, que se não corrigir a pega, não vai adiantar. Tem muita gente que também não tem condições para fazer a laser terapia, e aí a melhor opção, eu indico inclusive para quem faz a laser terapia, é o banho de sol. A mulher enrola uma fralda e deixa exposto só aonde tem a fissura mamária e toma banho de sol antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Aí ela toma banho de sol ali, e aí ela pode lavar a cada mamada para poder não proliferar ali onde tem a fissura. Lava com água e sabão. Vai trocando as posições para não ficar ali o ponto de pressão. E aí a gente pede para ela durante algumas horas não amamentar o peito que está ferido. E aí ela vai fazendo só ordenha desse seio, só durante algumas horas, para poder dar uma melhora nesse seio que está ferido. Geralmente a gente não indica pomadas que façam aí essa melhora de fissura, porque geralmente elas são tóxicas para o bebê e a gente não tem comprovação científica de que algumas funcionam. Então a gente não orienta, o banho de sol é o ideal. E aí, com mais uma complicação, que no momento que a gente está vivendo é válido falar, e como o próprio Ministério da Saúde diz, se torna indiscutível a importância do aleitamento para a criança. Então a gente mantém um aleitamento em relação ao Covid, só que com algumas orientações do Ministério da Saúde. A gente mantém o contato pele a pele da mãe com o bebê, porém, quando o bebê nasce, a gente faz o banho no leito dessa mãe, e aí a gente troca máscara, gorro, lençóis e camisola dessa mãe. O bebê não precisa dar o banho nele, a gente seca com uma toalha e a gente mantém o cordão umbilical, e aí sim pode ser feito o contato pele a pele e a amamentação. E aí a mãe tem que estar em condições de amamentar, né? Ela estando positiva para a Covid. Se ela estiver positiva para a Covid e estiver em casa, ela tem que fazer as medidas de segurança. E aí essas medidas de segurança são ela realizar a higiene das mãos, lavar com água e sabão por no mínimo 20 segundos e usar o álcool em gel antes de amamentar. Quando ela for amamentar, colocar as máscaras. Aí ela vai colocar a máscara pela alça, não vai ter contato direto ali com a mão na máscara. Ela vai trocar a máscara toda vez que ficar úmida, vai evitar de falar, de tossir.
Toda vez que essa máscara, que ela terminar de amamentar, ela vai descartar a máscara. Se for de tecido, ela vai botar para lavar. Toda vez que ela precisar, por acaso ela precisar extrair, né, extrair o leite, se for dentro manual ou se for na bomba, ela vai lavar as mãos também, porque pode ser que ela esteja com Covid, não esteja 100% para poder fazer o aleitamento direto no seio. Então, ela pode fazer a extração. Então, ela vai, se for na bomba, ela vai lavar também a bomba. E sendo a extração no seio, lavagem de mãos. Se por acaso ela for amamentar, não precisa lavar o seio, a não ser que ela tussa ou espirre com o seio exposto. Aí é válido ela lavar, só que aí ela precisa lavar só com água e sabão, de forma delicada, para não machucar. E aí ela lava por 20 segundos. E aí, se por acaso ela achar que não está bem o suficiente para fazer esse aleitamento, ela pode esperar o quadro dela estabilizar ou ela se sentir bem o suficiente para poder amamentar. E aí a gente viu que foi sancionada a lei, né, de que puérperas, gestantes e lactantes fossem vacinadas. Eu espero que todos estejam vacinadas e amamentando. E aí esse é um fluxo de aleitamento que eu acabei de explicar, das puérperas aí e lactantes que estejam amamentando. E aí elas amamentam, se estiverem bem. Se por acaso elas não acharem que estão o suficiente bem para poder amamentar, elas retiram o leite e dão para o bebê, e assim que elas se sentirem bem, elas voltam a amamentar esse bebê diretamente no peito. Caso elas não estejam bem para fazer nenhum dos dois, elas esperam a melhora. E assim que elas melhorarem, elas precisam da ajuda profissional para poder reverter o quadro e poder fazer uma relactação. E aí eu finalizo com essa frase, que a amamentação é um dos investimentos mais eficazes que um país pode fazer para garantir uma população mais inteligente e saudável, que foi uma frase dita pela Organização Mundial de Saúde em 2017. E aí, muito obrigada.